Buenas tardes, yo soy Rendel Martins Díaz, yo soy abogado en Brasil, doutor em Direito por la Universidade de São Paulo, maestro em Direito por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Processal Civil por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professor de Direito Processal Civil em cursos de pré-grado e pós-grado, incluso em maestria em Direito, em la Fundação Escola Superior do Ministério Público do Brasil. Sou membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e também sou membro da Associação Mundial de Justiça Constitucional e atualmente sou vice-presidente para a América do Sul de la Associação Mundial de Justiça Constitucional. Inicialmente, me gostaria de saludar o Dr. Jorge Luis Matos Mejía, diretor de EPI e vice-presidente da Federação Ibero-Americana de Advogados, la FIA, capítulo Colômbia, ao vice-presidente general Dr. Francisco Morales Olvera, de la FIA em México, e ao Dr. Antônio Loyola, presidente da FIA com sede principal em La Ciudad de México. Asimismo, ao grupo de investigação Frater Juris e interdisciplinar em investigação em avaliação da Universidade Popular del César, que está realizando o apoio e acompanhamento com a diversas entidades públicas e privadas. E a todos que nos acompanham, um cordial saludo desde Brasil. E em este primeiro curso internacional de alta formação em literatura e direito, que trata sobre a relação entre literatura e direito, elegi falar sobre uma obra literária histórica da humanidade, que é Noches Áticas, de Aulo Gelio. Esta obra enciclopédica se ha convertido em uma das mais importantes para conhecer a antiga Roma, la cuna de la civilización occidental, así como el origen y desarrollo de diversos temas en diversas áreas del conocimiento humano, incluso del derecho. Pero, para entender melhor Noches Áticas, é necessário fazer uma contextualização histórica de seu tempo, começando por seu autor. Pois bem, pero quem foi Aulo Gelio? Aulo Gelio ha sido um cidadão romano nascido em 125 depois de Cristo e morto em 180 depois de Cristo, com 55 anos de idade. Provavelmente se casou em 150 com 25 anos de idade e tuvo hijos, para quem teria escrito Noches Áticas. Se supõe, por sua história de vida, que era proveniente de buena família. Aulo Gelio viveu entre Roma e Grécia, então uma província do Império Romano, e estudou gramática, retórica, direito e filosofia. Ao largo da vida, foi escritor latino, gramático e iudex. La historiografia costuma dividir a história da antiga Roma em três períodos principais. Primeiro reino, desde 753 a.C. hasta 509 a.C., tendo como ritos
la fundación de Roma y la caída del Tarquínio el Soberbio. El segundo, la República, desde 509 a.C. hasta 27 a.C., teniendo como ritos la caída de Tarquínio y la proclamación de Otávio Augusto como imperador. E el terceiro período, el Império, del 27 a.C. a 476 después de Cristo, teniendo como ritos la proclamación de Otávio Augusto como imperador y la caída del Império Romano em el Ocidente. Aulo Rélio viveu em médio ao Império, ou seja, durante o terceiro e último período histórico. Por sua vez, a historiografia generalmente divide o Império Romano em três períodos: Principados, del 27 a.C. hasta 235 después de Cristo, teniendo como ritos la proclamación de Otávio Augusto como imperador y la muerte de Alejandro Severo, último imperador de la dinastía Severa. Um período intermediário chamado de anarquia militar, desde 235 después de Cristo hasta 295, teniendo como ritos la muerte de Alejandro Severo e a assunção de Diocleciano como monarca absoluto, e finalmente é o dominado de 284 después de Cristo hasta entre 284 e 395, tendo como ritos a subida ao trono de Diocleciano e a muerte de Teodósio I em 395, ou, dependendo do entendimento histórico, a caída do Império Romano em el Ocidente em ano de 476 después de Cristo. Aulo Rélio viveu em el período de Principado do Império Romano, caracterizado por la Pax Romana, ou seja, por um largo período de paz, sem guerras, de prosperidade econômica, de estabilidade social e amplias reformas sociais, políticas e militares. Em realidade, Aulo Rélio viveu em la melhor fase del melhor período do Império Romano. Durante toda a vida dele, Roma foi governada por três de los chamados cinco buenos imperadores, expressão acuñada por Maquiavelo em 1503. Os três governadores são Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio, que levaram Roma a seu culmen territorial, econômico e de poder. Aulo Rélio faleceu em ano de 180, justo em ano em que morreu Marco Aurélio, quando seu filho biológico Cômodo lo sucedió como imperador. Começou a decadência do Império Romano. Em resumo, o autor viveu em el apogeu do Império Romano. Como Aulo Rélio não experimentou durante sua vida guerras ou grandes problemas sociais, políticos ou econômicos, é compreensível que Noches Áticas, sua obra, não envolva questões desta natureza. O livro registra a passividade de um período sem maiores problemas cotidianos, pero lleno de pequenas curiosidades e erudições típicas de las reuniões elitistas de la época. O apogeu do Império Romano em Sílio II, quando viveu Aulo Rélio, se deriva de la paz interna e la consolidação de las fronteiras, em la medida em que os recursos previamente utilizados em guerras não começaram a usar-se para atividades econômicas. O imperador Trajano, que ha governado de 98 después de Cristo a 117, realizou as últimas conquistas do império, incorporando Dácia, actual România, Armênia
y Mesopotâmia. Los emperadores que lo sucedieron en Alto Império Romano trataram solo de consolidar los domínios del imperio. Adriano começou a construir grandes muros de pedra em las fronteiras imperiales e Marco Aurélio defendeu las fronteiras de las invasiones bárbaras. Este dibujo representa la culminação da expansão territorial do Império Romano, justo quando vivió el autor de Noches Áticas. Em el prefácio do livro, o próprio autor explica que lo escribió para passar as noites frias de Ática. Ática, então, uma região administrativa da província romana de la Grécia. A Grécia era uma província romana, cuja capital era Atenas. Aulo Aurélio concluiu entre 175 e 177 depois de Cristo, Noches Áticas. Noches Áticas é uma obra literária em prosa, escrita em latim, composta por 20 livros, los quais são subdivididos em capítulos agrupados, sem ordem cronológico ou temático. Em total, são 398 capítulos, demasiadamente curtos, entre os quais 246 estão dedicados a especulações e reflexões gramaticais. De natureza enciclopédica, a obra trata de temas que passam por filosofia, literatura, gramática, etimologia, lexicografia, historiografia, direito, retórica, música, aritmética, geometria, música, antropologia, astrologia, entre tantos outros. Aulo Aurélio cita mais de 250 personagens de seu tempo, como autores, políticos, filósofos e jurisconsultos, muitos de los quais são completamente desconhecidos por ausência de outros registros. Originalmente escrito em papiro ou pergaminho, os dois suportes coexistentes em la época para a elaboração de livros, Noches Áticas foi preservado através de manuscritos ao largo da Idade Antiga, hasta a caída do Império Romano em Ocidente, e la Idade Média, em el século XV, com a difusão do papel como suporte para a escritura e a invenção da prensa por parte de Johannes Gutenberg, alrededor de 1439, a principal forma de difusão do livro passou a ser a impressão. A lo que se sabe, Noches Áticas se encontra entre os primeiros 50 livros impressos em la história. La edição Príncipe, ou seja, a primeira edição impressa da obra, é de 1469, solo 14 anos depois do livro impresso mais antigo que se conhece, a chamada Bíblia de Gutenberg, impressa por el próprio Gutenberg em 1455, el inventor de la imprensa. Esta ilustração é uma foto da primeira edição de Noches Áticas de 1469. Por sua importância histórica, a partir do século XV até o dia de hoje, Noches Áticas foi continuamente reeditada em todo o mundo para servir de fuentes de estudos em várias áreas do conhecimento humano. Esta é uma ilustração do frontispício de uma edição de 1544, de la qual há um exemplar em Colômbia, em la biblioteca da Universidade de Los Andes, em Bogotá. Esta é uma ilustração de uma edição de 1565, né, com a encadernação original. E este é um frontispício de uma edição de 1666.
Aulo Relio aporta valiosas contribuições para compreender o direito da época, especialmente o direito processal, ao informar suas experiências como iudex. É oportuno recordar, de maneira muito breve, como se desarrollou o processo romano. A doutrina moderna costuma classificar o processo romano em 3 períodos principais. Se trata de uma classificação convencional, já que os sistemas processais coexistiram durante a transição de um sistema a outro. O primeiro é o período de las leges acciones, ou acciones de la lei, começou desde a fundação de Roma até o final da República. O segundo período é o do processo per fórmulas, ou processo formulário, introduzido oficialmente por la Lex Ebusia entre 1149 e 126 a.C. e vigente já esporadicamente até o governo de Diocleciano. E o terceiro e último período é da la cognitio extra ordinem, ou cognição extraordinária, introduzido por la Lex Julia e vigente hasta la caída do Império Romano em el Occidente. As principais características do processo em las ações da lei eram o formalismo rígido, la solenidade, la oralidade e los simbolismos e rituais. O processo se desarrollava em 2 fases. A primeira, chamada fase in iure, ante el pretor, e uma chamada apud iudicem, ante el iudex, um cidadão romano que actuava como árbitro. O processo que contemplava estes 2 ordens se chama processo de ordo iudiciorum privatorum, porque era uma justiça privada, porque quem juzgava os casos era o iudex, um cidadão romano. O papel do pretor era bastante limitado. Era em la segunda fase do processo, em la qual o pretor não participava, mas sim o iudex, que acontecia a produção de las pruebas e o juízo. O iudex juzgava soberanamente em nome do povo romano, aplicava a regra de la carga de la prueba recai em aquele que alega, não aquele que niega. O iudex pronunciava a sentença sem nenhum razonamento, se limitava a declarar justo ou injusto para indicar o ganhador. Não havia fundamentação e tampouco era possível a interposição de algum recurso. Se o iudex não formava convicção, o iudex podia declarar sibi non liquere, ou seja, não me parece claro, e não juzgar a causa. Em estes casos, as partes deveriam volver, apresentar-se ante o pretor para elegir um novo iudex. O processo formulário provavelmente surgiu em las províncias, ou seja, em territórios conquistados por Roma, já durante o siglo III a.C., quando os estrangeiros, os chamados peregrinos, ganharam o direito de ser parte em los processos. E como as ações da lei solo eram admitidas para os cidadãos romanos, os pretorianos peregrinos começaram a predecir, através de fórmulas, as hipóteses em las que os estrangeiros poderiam proponer ações. Como dijo Gaio, jurisconsulto romano del siglo II, portanto, em la época de Aulo Relio, em suas instituições, se passou de agere per leges actiones a agere per fórmulas, em vista del hecho de que el ius civile
não se aplicava a los extranjeros, los pretores começaram a admitir ações em casos que não estavam prescritos em el ius civile, es decir, em situações em las que os próprios cidadãos romanos não podiam demandar devido às limitações das ações da lei. O processo formulário não era formado por diferentes formas de ação, sino por um rito estándar, basado em la ação da lei chamada actio per sacramento. Se instituiu um procedimento estándar para tutelar todos os direitos em los processos em que os estrangeiros eram partes. Aunque também fosse igualmente bipartido em duas fases, in iure e apud iudicem, o procedimento era menos formalista, mais ágil e funcional. Por lo tanto, o processo per fórmula surgiu como uma alternativa mais moderna em relação com as ações da lei, sendo gran parte desta evolução o resultado del ius honorarium, es decir, del derecho pretoriano. Este diferencial de poder criar constantemente novos direitos de acordo com as necessidades que se apresentaram se hizo aún mais relevante frente a las nuevas relações que surgiram com a evolução natural da sociedade romana, especialmente devido à expansão do comércio. A flexibilidade do processo formulário, añadida ao menor formalismo do procedimento, hizo que este novo método processual gradualmente tomasse o espaço de las ações da lei, incluso em las causas entre os cidadãos romanos. Assim, a medida del siglo II a.C., o processo per fórmulas começou a ser admitido de maneira oficial por la lex ebusia, aún coexistindo com as ações da lei. Finalmente, em el año 17 a.C., mediante la lex Julia Judiciario Privatorium, o imperador Otávio Augusto aboliu por completo las leges acciones, las ações da lei, e instituiu o processo formulário como o procedimento ordinário para todas as classes de pretensiones. São exemplos de progresso do processo formulário o uso parcial da escritura, a supressão da segunda audiência, a participação mais intensa do pretor e de las partes nos actos processais, e a instituição da natureza condenatória de los fagios. Curiosamente, a declinação do sistema processal formulário começou por la mesma lei que lo hizo oficial. La Lex Julia Judiciario Privatorium estabeleceu que certas causas tramitariam ante el imperador, o su delegado, de princípio a fim, ou seja, sem la fase de apud iudicem, em que habría la participação de um cidadão romano como iudex. Esta cognição extraordinária é a gênesis de um novo sistema processual que foi reemplazando gradualmente o progresso per fórmulas hasta o governo de Diocleciano, a fines del siglo III. Chamado de cognitio extra ordinem, ou cognitio extraordinária, por ser de início o processo fuera del ordo durante o vigor do processo per fórmulas, ou seja, fora do sistema processal estándar. Com o tempo, este poder de juzgar as causas em uma sola etapa, sem o nombramiento de um cidadão romano para hacerlo, foi conferido a los pretores, eliminando definitivamente a bipartição de fases. O pretor, um funcionário imperial, agora também passa a ser el iudex. Como juiz, assume o poder deber de examinar as pruebas
e emitiram uma sentença que, por primeira vez na história do processo civil romano, já não consistia em um acto exclusivo do cidadão romano, não teria caráter habitual, sino um pronunciamento que expressava a vontade do soberano. Já suficientemente fortalecida, a ciudad-estado Roma começou a imponer a los indivíduos, por autoridade, através del magistrado, a solução de los conflitos, a despecho de qualquer submissão voluntária. Assim, se completou el ciclo de la transposição de la justicia privada para la justicia pública. El processo de la cognitio extra ordinem duraria hasta los últimos dias del Império Romano em Ocidente. Sin embargo, seria a base de direito comum em la Idade Média e, a partir de entonces, influenciaria decisivamente em el direito processual contemporâneo, em especial em los países de civil law, como é o caso de Brasil e o caso de Colômbia e de la grande maioria de los países da América Latina. São marcas del processo de cognitio extra ordem el fim de la fase apud iudicem, incumbindo ao pretor evaluar las pruebas e ditar la sentença como iudex, el fim del non liquid, ou seja, el fim de la possibilidade del iudex no juzgar la causa, la carga de la prueba se converte em uma regra de juízo e la criação del apelatio contra la sentencia, ou seja, la criação del recurso de apelação. Pois bem, Aulo Relio viveu durante o século II, quando coexistiam o processo per fórmulas e o processo de la cognitio extra ordem. De los informes existentes em notas áticas, se verifica que Aulo Relio foi tanto iudex em processo formulário como juiz extra ordem entre 147 e 150 anos depois de Cristo, ou seja, quando tinha aproximadamente 30 anos. Em el capítulo 13 do livro 12 de Notas Áticas, Aulo Relio reflete sobre o significado de la expressão intracalendas, porque os cônsules del império le delegaram la cognição extraordinária para ser juiz em Roma intracalendas. Em el antigo calendário romano, calendas era o primeiro dia del mês. E aqui dito uma passagem do livro: havendo sido delegado, la tradução para espanhol, havendo sido delegado por los cónsules de exercer como juiz la cognición extraordinaria en Roma, intracalendas, arreglé com el sábio Sulpicius Apolinares e lhe perguntei se las palavras intracalendas também incluíam el dia de las calendas. Le dije que era juiz e que tendria de pronunciar mis sentenças intracalendas. E assim ele prossegue sua digressão a respeito do significado da palavra intracalendas. Em el capítulo 2 do livro 14, denominado de que modo dissertou Favorino, consultado por mim sobre o ofício judicial, Aulo Relio narra uma preciosa experiência personal sobre uma cobrança de dívida para a qual foi escolhido como iudex. O informe se tornou fundamental para melhor compreender o sistema de avaliação das pruebas em el processo formulário.
Vou ler o capítulo de la traducción para el castellano, hecha por Manuel Antônio Marcos Casqueiro e Avelino Domínguez García, publicada em 2006 por la Universidad de León, Espanha. Desde o primeiro momento em que fui elegido por los pretores, como um de los juízes que hacen cargo de los chamados juízos privados. Então, se está falando aqui del processo formulário, porque já ha sido escolhido por pretores, né? Então era o juízo privado, o ordem judiciário privatorum, certo? Ha sido escolhido por pretores, era o processo formulado, ao contrário dela outra situação que habla em que ha sido escolhido por los cônsules, los funcionários imperiais, altos funcionários imperiais, onde ele atuou como iudex extra ordem, ou seja, como em terceiro tipo de processo. Como eu ha dito, ele ha atuado tanto em processo performance, na qualidade de cidadão romano, e também, ou seja, ha sido iudex na qualidade de cidadão romano, em processo performance, mas também ha atuado como iudex, como um delegado com a delegação da cognição extraordinária, por delegados de alto escalão do Império Romano. Desde o primeiro momento em que fui elegido por los pretores como uno de los juízes que se hacen cargo de los llamados juicios privados, busquei livros escritos em ambas línguas sobre a função de juiz para, como jovem que era, como havia dito, teria em torno de 30 anos, sacado de las narrações poéticas e de los discursos retóricos e chamado a juzgar pleitos, poder conhecer a jurisprudência por meio de estes maestros, que chamam mudos, puesto que careciam de uma voz, digamos, viva. Digamos que os professores mudos eram aqueles já os jurisconsultos falecidos, que tinham grande respeitabilidade em Roma. Assim, fuimos instruídos e alecionados em apaziamentos e dilações e em algumas questões legais por la própria lei Julia e por los comentários de Masúrio Sabino e de alguns outros jurisperitos. Sin embargo, estes livros nenhuma ajuda me prestaram em las ambiguidades habituales de los processos, ni em las situações dudosas donde concorriam razões diversas. Porque, aunque los juízes han de tomar decisões según el estado de las causas que tienen delante, existem, sin embargo, certos conselhos e preceitos de carácter general com os que o juiz deve amar-se e preparar-se antes del juízo, frente a incidentes imprevisíveis e futuras complicações, como la que em aquela ocasião me surgiu a mim, relativa a uma ambiguidade incompreensível para encontrar uma sentença. Ante a mim se apresentava uma reclamação de dinheiro que, segundo diziam, havia sido entregado e pagado. Pero quem reclamava dizia que tal coisa não se demonstrava nem com tablillas, nem testigos, e se apoiava em argumentos pouco sólidos.
Sin embargo, havia constância de que ele era um homem muito honorável, de probada e conhecida honradez e de vida intachável, e se traíam a colação muitos e notáveis exemplos de sua nobreza e sinceridade. Em câmbio, se demonstrava que aquele a quem se reclamava era um homem de considerável fortuna, pero de vida indecente e sórdida, convicto de mentiras entre la gente, sumamente insidioso e fraudulento. Este, no obstante, a una com seus numerosos abogados, gritava que devia ser provado ante mim que o dinheiro havia sido entregado, seguindo os trâmites habituais, desembolso del dinheiro, contas bancárias, apresentação de recibo, firma de las tabillas, compareceria de testigos, que se nenhum de todos estes extremos era provado com nada, era preciso derrá-lo em liberdade e condenar a seu oponente por calúnia, que todo quanto se decía de la vida e hechos de cada uno resultava inútil, puesto que se tratava de uma reclamação de dinheiro ante um juiz privado, no de uma questão moral ante los censores. Entonces, unos amigos meus presentes ali, a quienes havia pedido assessoramento, homens experimentados e famosos por suas atuações como abogados, forrado em las lides forenses e sempre interessado em las causas complejas, diziam que havia de dar por cerrado o juízo, porque não havia dúvida alguma de que devia ser absuelto aquele que era acusado de haver recebido dinheiro sem poder prová-lo com argumento alguno fehaciente. Sem embargo, eu, ao detener minha mirada sobre aqueles homens, um honrado e outro um sem vergüenza, devido à sórdida e péssima reputação, não pude em modo algum tomar a decisão de absorvê-lo. Assim, pues, ordenei aplazar a flecha e desde a sala del tribunal me encaminho a ver ao filósofo favorito, a quem, em aquella época, eu acompanhava muito em Roma. E lhe cuento tal como era todo lo que havia dito em la causa e de aqueles homens. E lhe pedo que me instruyas como aquella questão que me teria paralisado e sobre todas as demais normas que devia observar eu em minhas funções de juiz para ser mais clarividente em este tipo de coisas. Então, ao constar favorino nossos escrúpulos, dijo: certamente esto sobre lo que agora está deliberando pode considerar um assunto de pouca monta. Pero, se pretendes que em todas tus atuações como juiz vaya abrindo-te eu el camino, não é este o momento ni o lugar adequado, porque se trata de la discussão de uma questão muito complexa e intrincada, que precisa de grande solicitud e atenção e muito tiento. Em efeito, limitando-me agora a anunciar-te os pontos principais, la prima questão que se planteia sobre a função de juiz é esta: se, por casualidade, o juiz conhece o problema sobre que se litiga em sua presença, e se, antes de começar o processo e de ser planteado em juízo, só ele ha tenido conhecimento e informação de esse problema a raiz de algum outro assunto ou por alguma circunstância, e se tal coisa não se considera buena para o desarrollo de la causa, deve o juiz juzgar em função de lo que sabe com anterioridade ao juízo ou segundo lo que ele se diga? Também
suele plantar-se sem uma causa previamente conhecida, procede e conviene que el juiz, sempre que haya possibilidade de arreglo, posponga suas funções de juiz durante um curto período de tempo e assuma o papel de amigo comum e como o de pacificador? Se também se plantam sérias dúvidas sobre si el juiz, durante o conhecimento da causa, deve decir e perguntar lo que é preciso decir e perguntar, aunque aquele a quem interessa que tales perguntas sejam ditas e hechas, no las diga ni lo pida, porque dizem que tal coisa é defender, no juzgar. Además de lo dicho, se discute também se é deber e obrigação del juiz referir-se e aludir em suas intervenções ao assunto que o juzga, de maneira que, com motivo de las coisas que de modo confuso e desordenado se vão descendo em sua presença, segundo se vê afetado em cada momento del juízo, deve entrever sua atitude e opinião antes de pronunciar sentença. Em efeito, los juízes que se consideram perspicazes e agudos, penso que a única forma de investigar e de desentranhar um assunto em trâmite é de que quem lo trae entre manos descubra seus sentimentos e surpreenda-los de las partes encausadas, servindo-se para ello de frequentes interrogatórios e de las entrevistas que sejam necessárias. Em cambio, los juízes considerados mais tranquilos e sossegados afirmam que, mientras se dirime el pleito, antes de pronunciar sentença, el juiz não deve manifestar su sentir quantas vezes se sente comovido por la proposição de um argumento, pois lo que sucederia, dizem, é que a causa de la variedade de proposições de argumentos, el juiz se veria precisado a suportar reações muito diferentes e daria a impressão de que suas opiniões e suas intervenções resultam ser muito distintas a lo largo de uma mesma causa e de umas mesmas circunstâncias. Pero de estas e de outras questões similares relativas à la função judicial, intentaremos expressar nossa opinião mais adelante, quando há ocasião, examinemos as normas a las que, segundo Hélio Tuberon, deve atener-se a função de um juiz, e que hemos leído muito recentemente. Enquanto ao dinheiro que, segundo dijiste, el reclamado ante juiz te aconselho por Hércules que siga el critério de Marco Catón, hombre muito sábio que em el discurso que pronunciou contra Gneu Rélio em sua defensa de Túrio, dijo que, según la tradición observada por los antepassados, si una transacción entre dos personas não podia demonstrar-se com tablillas ni testigos, entonces que se perguntara ante o juiz que conhecia a causa quem de ellos era a melhor persona, e se ambos eram igualmente buenos ou malos, que se diera crédito a quem era objeto de la reclamação, e se emitira veredito favorável a este. Agora bem, em esta causa sobre la que tu vacilas, el mejor es el que reclama, el pior el reclamado, e la transação se levou a cabo entre ellos sobre sin testigos, vete, pois, e otorga tu confiança a quem reclama e condena ao reclamado, puesto que, por lo que lhe dices,
não são iguais, sino quem reclama é a melhor persona. Como se pode ver, Aurélio, para resolver esta situação que ele entende complexa, porque o reclamante está cobrando uma dívida, certo? Porém, ele não tinha provas, porém é uma pessoa com uma boa reputação social, ao contrário da parte contrária. Então, o impasse é que, segundo a carga da prova, e esse entendimento já existia na época, a carga da prova pertence a quem alega e não a quem nega. Então, aplicando a carga da prova, o iudex Aurélio deveria juzgar contra essa pessoa que tem uma reputação melhor. Contudo, ele entende que é difícil para ele julgar contra uma pessoa com tão boa reputação. Então, os juristas, os abogados que há orientado, han dito que deveria julgar favorável, tendo em vista a ausência de provas acerca do pagamento, certo? Ou seja, os juristas han orientado a Aurélio a juzgar segundo a carga da prova. Por sua vez, o filósofo Favorino, que Aurélio ha ido consultar, ha orientado a Aurélio a juzgar favorável àquela pessoa com melhor reputação. Vamos para o final da história. Isto é o que me aconselhou entonces Favorino, como convenia a um filósofo. No obstante, eu considerei que o assunto excedia minha idade. Como havia dito, Aurélio era um iudex novo, em torno de 30 anos. Na realidade, entre 27 e 30 anos. No obstante, eu considerei que o assunto excedia a minha idade e minha escassa sabedoria, e que dava a impressão de haver juzgado e condenado por uma questão moral, não por provas de um hecho cometido. Apesar de lo qual, não pude convencer-me de que devia ditar sentença absolutória, por lo que jurei que eu não tinha claros os critérios ao respeito e fui liberado de aquela função de juiz. Como havia dito, havia o iudex, no órgão judiciário privatório, iudex, o cidadão romano, ele teria a possibilidade de declarar sibi non liquere, ou seja, não está claro. E então abster-se de juzgar. Então as partes deveriam volver ao pretor para que um outro juiz fosse designado. E assim finaliza o capítulo. As palavras do discurso de Marco Catón, aludido por Favorino, são estas. Abre aspas. Recordo haver sabido por los antepassados lo seguinte: se entre duas pessoas uma reclama algo a outra, sendo ambas igualmente buenas ou malas, e las dos levaram a cabo o assunto de tal maneira que não intervinieron testigos, há que se crer preferencialmente a quem é objeto de reclamação. Agora bem, se
Relio hubiera hecho una promessa solene a Túlio, salvo que Relio fuera mejor persona que Túlio, Nadia, em minha opinião, estaria tão louco como para juzgar que Relio é melhor que Túlio. Pois, se Relio não é melhor que Túlio, é preciso, mas bem, crer a quem é objeto de reclamação. Fecha e cierra as aspas. E assim termina o capítulo. Se pode perceber que o capítulo trata de vários assuntos. Fala a respeito da possibilidade de não liquidity, ou seja, da abstenção, de iudex juzgar. Habla sobre a carga de la prueba, né? Fala que la prueba incumbe a quem alega, não a quem nega. É brocado latino bastante antigo. É uma máxima que já existe desde do processo clássico, desde o processo formulário, já havia esse entendimento da carga da prova incumbe a quem alega. Também habla a respeito do non liquid e também do próprio conhecimento privado del juiz. Se percebe, em suma, que em el órgão judiciário privatório, em las ações da lei, em el processo per fórmulas, quando competia ao cidadão romano juzgar a causa como iudex, não havia proibição del non líquido, é decir, el iudex poderia abster-se de juzgar se não tuviera convicção sobre qual de las partes tendria razão, e a carga de la prueba não era uma regra obrigatória de juízo. A partir de los hechos alegados e de las pruebas produzidas, el iudex decidia de acordo com sua racionalidade, de acordo com o que parecia mais correto. Aunque já existisse o entendimento de que a prueba incumbe a quem alega, não a quem nega, este dogma aún não era impositivo, em la medida em que o iudex poderia simplesmente declarar sibi non liquid, não me parece claro, e abstener-se de juzgar. Assim, as partes deviam volver ao pretor para que se nombrasse outro iudex para o juzgamento de la causa. Foi em el processo de la cognitio extraordem, quando o funcionário imperial assumiu o papel de juiz, ha sido proibida a possibilidade del juiz de abstener de juzgar e la carga de la prova se tornou regra obrigatória de juízo. E se parece, e assim permanece, hasta os dias de hoje, com a advertência de que as codificações processais modernas, como a colombiana, permitem distribuir a carga de la prova de acordo com as circunstâncias do caso. O Código General del Processo de Colômbia, instituído em 2012 por la Lei 1564, prevê em artículo 12 que qualquer vacío em las disposições del Código devem ser llenas com as normas que regulem casos análogos. A falta de estas, o juiz deve determinar a forma de realizar os atos processais com observância de los princípios constitucionais e los generales del derecho processal, procurando a ser efetivo o direito substancial. Ou seja, não há a possibilidade, né, e este é uma ideia que permanece até o dia de hoje,
né, del juiz se abstener de julgar, de declarar non liquid. O juiz sempre deverá juzgar, né, utilizando outras fuentes e conforme a situação, aplicando a regra de la carga de la prueba. Complementa o artículo 42, que são deveres do juiz decidir aunque não haja lei exatamente aplicável ao caso controvertido, ou aqueja seja oscura ou incompleta, para o qual deve aplicar as leis que regulem situações ou matérias semelhantes, e em seu defecto, a doutrina constitucional, a jurisprudência, la costumbre e los princípios generais de direito substancial e processal. Em outras palavras, não pode o juiz se abstener de juzgar por lacuna ou obscuridade em la lei. E finalmente, em la primeira parte do artículo 167 do Código General del Processo de Colômbia, se estabelece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efeito jurídico que ellas persiguen. Ou seja, em princípio, la prueba incumbe a quem alega, como diziam los romanos. Depois, a continuação do artigo 67, que habla a respeito da possibilidade de distribuição, a chamada distribuição dinâmica del onus de la prueba, mas de acordo com as particularidades, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, é possível a chamada dinamização del onus de la carga de la prueba. Senão, se aplica como regra general a regra estática, que é conhecida desde o processo civil romano, desde o período clássico do processo civil romano. Então, agradeço a atenção de vocês. Espero ter dado uma contribuição para este curso de alta formação em literatura e direito, porque eu he escolhido trazer uma obra histórica, uma obra que muito importante, que incluso hecho a leitura de um capítulo para ilustrar como a literatura, mesmo que uma obra histórica, uma obra antiga, serve para iluminar, para esclarecer, para compreender o direito. É um livro que tem quase 2000 anos, né? Que felizmente se conseguiu chegar até os dias de hoje e que nos permite conhecer um pouco mais sobre a história do processo e entender como o direito processal tem esta forma em los países, especialmente em los países de civil law, como é o caso do Brasil, como é o caso da Colômbia e, repito, de la maioria de los países da América Latina. Agradeço, muitas graças por a atenção de todos e me despido acá. Buenas tardes para todos ustedes.